no Brasil, no final de 2022, foi aprovada no Congresso, depois sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o projeto de lei que regulamenta as criptomoedas no Brasil. Acho que esse é um movimento. O Brasil ainda foi um dos pioneiros, né, pelo menos entre as grandes economias do mundo, um dos primeiros a ter uma lei para regulamentar esse setor, mas como que a Chainalysis enxerga esse movimento de aumento da regulação ao redor do mundo e, em especial, do projeto que foi aprovado no Brasil? Isso fortalece o setor? Isso pode ser útil em relação aos serviços que a empresa oferece? Qual que é a visão de vocês sobre esse assunto? Quando a gente fala de Brasil, especificamente, eu acho que a reação ela não impacta tanto os nossos serviços, pois o mercado brasileiro ele é bem maduro. Antes mesmo da regulação, a gente já tem uma discussão bastante ocorrendo no Congresso, em diversas áreas aí do órgãos reguladores do governo. A própria indústria vem trabalhando por uma regulação já faz bastante tempo. Mas a gente enxerga, a Chainalysis enxerga que no Brasil especificamente a gente tem já um mercado maduro. A gente, antes mesmo da regulação ser aprovada, a gente já tinha empresas aqui no Brasil trabalhando conosco. Então, essas empresas elas já estavam se antecipando a uma possível regulação, mas mais importante que isso, elas de fato já estavam interessadas em trazer um pouco mais dos programas de prevenção à lavagem de dinheiro, os programas de combate ao financiamento ao terrorismo, os programas de compliance que grandes instituições elas possuem, elas queriam trazer também essa realidade para o mundo cripto. Então, e obviamente o resultado disso é trazer mais confiança ali para o investidor, para a própria população ali que está usando as suas soluções. Então, eu acho que a gente enxerga de maneira muito positiva, certo? A regulação é importante para trazer confiança para os investidores, trazer confiança para a própria indústria. Então, a gente conversava também com diversas instituições que eram um pouco mais conservadoras e ainda estavam aguardando o desenrolar da regulação para ter um pouco mais de norte, um pouco mais de indicações ali a respeito de como elas poderiam se envolver com o ecossistema. Então, a gente consegue enxergar a regulação como muito positiva. Obviamente que a gente está ainda no primeiro passo, né? A gente ainda precisa, é necessário definir quem será a entidade ali que vai ser responsável, quais são as diretrizes ali que as empresas, tanto as empresas brasileiras quanto as empresas estrangeiras que atuam no Brasil vão precisar seguir para que sejam reguladas. Então, a gente ainda está no primeiro passo, um passo bem inicial, mas nós enxergamos como algo muito positivo. Que vai, com certeza, fomentar o desenvolvimento do mercado e vai trazer muito mais confiança para o investidor, que eu acho que é tudo que a gente busca, né? A gente quer garantir que os investidores ali eles tenham, de fato, segurança para continuar investindo com criptomoedas e a gente conseguir eliminar essa imagem ainda de que criptomoedas ali só estão associadas a atividade criminosa ou você está, enfim, arriscado a perder todo o seu dinheiro investindo em uma pirâmide financeira. Então, a gente enxerga isso como muito positivo para tentar apagar essa imagem e também trazer mais confiança ali para a indústria. E, na sua opinião, por que a gente ainda vê uma certa resistência das autoridades em usar os recursos que a própria tecnologia blockchain oferece para combater o uso criminoso de criptoativos? E eu digo isso porque, por exemplo, no caso do sistema financeiro tradicional, das moedas fiduciárias, a moeda de papel ela tem um número de série que, em tese, serviria para que isso pudesse ser rastreado, o que é muito difícil de acontecer na prática, e ao mesmo tempo, assim, no mercado cripto você tem uma solução simples, as transações elas são rastreáveis, elas são públicas. Por que ainda não existe essa atuação dos órgãos de segurança ou dos órgãos reguladores para combater, rastrear e prender os responsáveis pelo uso criminoso, já que isso é tão mais simples do que no mundo real? Por que você acha que isso ainda não acontece? É um excelente ponto que você está fazendo, Gabriel, e eu acho que as entidades, os órgãos reguladores, as agências de investigação, elas estão utilizando. Mas, obviamente, que existem muitas informações que elas não podem ser divulgadas aí, por motivos de investigações em andamento,
Mas existe sim. De fato, quando a gente fala especificamente de Brasil e outros países mais desenvolvidos que estão, de fato, fomentando o desenvolvimento da indústria, a gente enxerga, a princípio, educação como necessária. É importante que essas agências elas se eduquem e elas enxerguem ali criptomoedas como algo que, de fato, veio para ficar com a tecnologia blockchain e elas precisam, de fato, se ajustar a isso. Esse é o primeiro ponto. No Brasil já existe essa maturidade, não é à toa que a gente enxerga isso muito com as discussões de regulação e também com a série de diretrizes e de anúncios feitos pela CVM, pelo Banco Central também, que estão ali, de fato, trazendo um pouco mais de luz para a indústria. Mas quando a gente fala de mercados como os Estados Unidos, o mercado norte-americano, a gente tem sinceramente diversos casos de sucesso onde o governo norte-americano, utilizando soluções de ferramentas de análise de blockchain como a nossa, elas conseguiram com sucesso identificar criminosos e até mesmo recuperar fundos roubados. E eu posso citar, assim, de maneira bem breve, 2 exemplos que são recentes. Então, um que ficou bem interessante, que a gente teve uma participação direta em cooperação junto com o FBI, foi em relação ao ataque de ransomware que a Colonial Pipeline ela sofreu. A Colonial Pipeline era basicamente uma petroleira nos Estados Unidos ali, que cuida do sudeste do país. Ela teve, inclusive, as suas operações encerradas por alguns dias, gerou um caos de abastecimento na região. E, através da utilização das nossas soluções, o FBI conseguiu não só rastrear os fundos, conseguiu identificar esse ataque de ransomware, ele foi pago cerca de 75 bitcoins, que no momento foram 4,5 milhões de dólares ali, eles foram recebidos por esse grupo de ransomware, e o FBI, através da utilização das nossas soluções, da nossa ferramenta de rastreio de fundos e também através de técnicas de inteligência internas, iriam recuperar cerca de 2,5 milhões de dólares. Então, a gente consegue ver sim o setor público se beneficiando muito da utilização dessas ferramentas. E um outro caso que eu posso citar também é a respeito do próprio Xfinity, que foi o maior hack da história que ocorreu recentemente, e nesse ano de 2022 passado, o governo norte-americano conseguiu anunciar que 30 milhões de dólares foram também recuperados através de uma cooperação com diversas agências e também com a participação da Chainalysis com as nossas soluções e com a equipe de investigação. Então, eu acho que existe sim a participação ativa do setor público na utilização das nossas ferramentas, na utilização de ferramentas de análise de blockchain. Eles enxergam isso como algo muito positivo, mas a gente vai encontrar também governos que eles não estão tão dispostos ali a se abrir para a possibilidade de ter seus clientes, ter sua população interagindo com o ecossistema cripto. Então, esses governos a gente enxerga um pouco mais de dificuldade de conseguir educá-los e de conseguir mostrar as possibilidades ali que a própria população pode alcançar ao permitir que elas, enfim, consigam ter acesso ao ecossistema cripto de modo seguro também, que o governo e as agências de investigação elas poderiam, de fato, garantir esse ecossistema aí, protegido através de monitoramento de transações e de ferramentas de investigação. Mas você acha que, assim, com o passar do tempo, o amadurecimento do mercado, talvez uma maior adoção em escala global e o maior interesse que, com certeza, vai vir diante disso, né, dos governos e dos reguladores, você acha que no futuro a gente vai poder ter um combate mais intensivo? Porque os 2 exemplos que você citou são ótimos e eu acho que tem alguns outros, né, grandes casos assim que foram resolvidos por o FBI já confiscou criptomoedas algumas vezes, a própria Polícia Federal aqui do Brasil já fez algumas operações em relação a isso, mas ainda é uma área onde tem muita impunidade. E eu acho que com o dinheiro tradicional, criminosos também continuam cometendo crimes em virtude da impunidade, né? O cara que sonega e nunca é pego, ele acaba sendo estimulado a continuar sonegando, mesmo que de forma indireta. O mesmo vale para quem faz lavagem de dinheiro, enfim, usa atividades criminosas de qualquer forma. Mas no caso de cripto, a gente tem um caminho mais simples para pelo menos acabar com essa impunidade. Então, você acha que no futuro a gente pode vislumbrar uma maior atenção ao combate ao crime dentro desse ecossistema e eventualmente fazer com que isso desestimule
a prática de crimes no ambiente digital? Eu acredito que sim. Eu acredito que é possível. Eu acredito que, obviamente, passa por um processo de educação. É fundamental que os governos eles estejam muito bem informados a respeito de como a tecnologia funciona, quais são os recursos que eles têm à disposição, mas também não só dos órgãos de regulação, dos governos, mas também do próprio usuário. Eu acho que o importante também que o usuário ele entenda quais são as necessidades, porque quando a gente trabalha com criptomoedas, existe uma segurança muito associada à preservação da sua própria carteira. Muita gente fala que se você não tem posse das suas chaves, da sua carteira, você não tem posse das suas criptos. Então, eu acho que é importante também que o processo de educação ele exista na sociedade como um todo. Falando especificamente de agentes governamentais, sem dúvida, eu acho que é possível sim vislumbrar um futuro no qual as agências de investigação elas vão estar muito mais bem preparadas e municiadas para combater a atividade ilícita, de modo a desencorajar a, a atividade criminosa, ou seja, a participação de criminosos ali. Porque, como você falou, Gabriel, acho que está perfeito. A impunidade ela fomenta o crime. Então, eu acho que é possível, sim, vislumbrar um futuro onde a gente consiga, de fato, mostrar. E eu acho que, na verdade, esse processo já vem ocorrendo, tá? Quando a gente volta um pouco para 2014, 2013, quando a gente teve o hack da Mt. Gox, ou até mesmo o mercado Darknet do Silk Road, que funcionava de maneira muito ativa, era uma outra realidade. Eu acho que a gente pode até incluir o hack da Bitfinex nesse grupo também, que, se eu não me engano, aconteceu em 2016. Era uma época completamente diferente. Então, eu acho que a questão da impunidade, ela fomenta, sim, mas a gente consegue vislumbrar ali no futuro algo que a gente já está enxergando, uma ação, tá certo? Ali de envolvimento de crime, ou seja, não uma redução de envolvimento, mas diretamente uma preocupação maior que os criminosos têm em relação à sofisticação de técnicas de ofuscação e tudo mais, porque no momento eles enxergam que de fato as polícias, as agências de investigação estão muito mais bem preparadas do que estavam há alguns anos atrás, e sem dúvida no futuro elas estarão mais bem preparadas também.